É bom que eu perca essa minha barriga. A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Mais uma edição do Causos e Causos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Causos e Causos com histórias reais e engraçadas para que vocês possam conhecer um pouco das nossas histórias e também sorrir um pouco, né? Hoje, aqui no pleno feriado da República Brasileira, contaremos alguns causos para vocês. E vai chegando, vai comentando, vai compartilhando, vai deixando seu like e contando também seus causos aí. Quem sabe a gente escolhe algum engraçado de vocês e nesses 30, 40 minutos conta um caos aí. Bezerrinho já está com microfones apostos aqui para a gente começar aí. Tá ouvindo aí? Tá tudo ok. Voando o som? É contigo. Abraçar os nossos telenautas, né? E eu gostaria, inicialmente, professor Evaldo, de maneira bastante solene, fazer uma homenagem a esse guerreiro da comunicação, que é o Luiz. É um batalhador. E olha aqui, hoje nós estamos com a caneca nova, com a marca da TV do Habilidoso. Eu acho que merece até um brinde aqui, né? O Causos e Causos começa com saúde, um brinde à alegria e um brinde ao nosso comunicador. Grande Luiz. Obrigado. Grande Luiz. E eu só não vou revelar o que é que a gente está bebendo, tá bom? Não é segredo, não. Evaldo, contigo, tudo ok? Não, tudo ok. É muito bacana aqui reencontrar pessoas do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa admiração, num dia especial, num dia de celebração da res pública, da proclamação da República. E aí a gente está aqui com essa provocação. O que estava por trás daquele 15 de novembro de 1889? Falar um pouquinho sobre o positivismo, que era a ideologia da República, né? Que se instalou, né? E por esse respeito à ciência, finalmente a negação daquela história do Estado, né, ligado à igreja, as próprias questões que levaram à proclamação da República, muita coisa curiosa. O homem que proclamou a República, Deodoro da Fonseca, era monarquista. E aqui no Ceará... Amigo pessoal do imperador Pedro II. Quando perguntaram para ele se ele iria proclamar a República, o Deodoro da Fonseca dizia, não posso, eu sou amigo do Dom Pedro II, devo-lhe favores. A gente vai tentar entender alguns desses favores também. E tem umas coisas curiosas. A República aqui no Ceará, né? Ocorreram movimentos aqui no Ceará que precedem a proclamação da República no Brasil. A Revolta dos Padres, em 1817, a Confederação do Equador, em 1824, o que é muito interessante, Bezerrinha. O pessoal que está assistindo aqui conhece a cidade de Fortaleza. Em Fortaleza tem duas avenidas, tem duas ruas bem interessantes. Tem uma rua chamada Costa Barros. Costa Barros foi o capacho enviado pelo Dom Pedro I para comandar a repressão da Confederação do Equador. O Costa Barros foi o homem que mandou assassinar os mártires rebeldes da Confederação do Equador de 1824. Paralela a Costa Barros, tem uma outra rua chamada Pereira Filgueiras. Isso. Pereira Filgueiras foi assassinado a mando do Costa Barros. Aí uma avenida aqui é uma rua paralela à outra. Aí tem outras, né? Tem
no centro de Fortaleza. Pessoa anda, né? Pessoa anda. No centro de Fortaleza tem a rua Tristão Gonçalves. Filho da Bárbara de Alencar. Irmão do José Martiniano de Alencar, presidente da Confederação do Equador do Ceará, tem uma rua chamada Tristão Gonçalves, e paralela a Tristão Gonçalves tem a Avenida do Imperador. Quer dizer, tem umas coisas curiosas aqui, as marcas da República e da Monarquia aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza tem uma monarquia. Tem o rei da panelada, a rainha da buchada, tem o rei das oficinas. O que não falta aqui é título de realeza, monarquista aqui em Fortaleza. E só para complementar, Evaldo, o ano que vem são 200 anos da Confederação do Equador. 200 anos. E eu vou dar aqui uma notícia em primeiríssima mão, porque muito mais do que contador de causas, isso mesmo é jornalista, que conversa umas besteiras aqui e lá. Mas é o seguinte, estão mobilizados a Universidade Federal do Ceará com o Instituto Histórico e Geográfico, essa importante instituição cearense, que fica ali na Barão do Rio Branco, ao lado da igreja... A Casa do Barão, né? A Casa do Barão de Estudante. Então, eles vão promover eventos no ano que vem, a universidade, junta com o Instituto Histórico e Geográfico, outras instituições nacionais, será feito um livro especial em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, né? E isso nos remete a 1817, que foi uma revolta que antecedeu o movimento de 1824, onde o destaque foi a família Bárbara, da Bárbara de Alencar. Ela, uma heroína republicana, revolucionária para a época, né? E com os filhos que foram também mártires. Eu me lembro daquela música maravilhosa. Foi dele que eu posso lembrar? Pode. Deixa comigo aqui. O Bezerrinha está lembrando de uma canção chamada Passeio Público. É uma canção do Ednardo. Eu acho que o Ednardo, dentre os cantores, compositores do Ceará, foi aquele que mais representou a nossa história, a memória, a cultura. Tem canções sobre os diferentes temas da história, da padaria espiritual ao Castelo do Plácido, às revoltas sociais. Ednardo, além de ser autor do hino de Fortaleza, que é a canção Terral, né? E na música Passeio Público ele fala... E Longarinas. As longarinas da Ponte Velha que ainda não caiu. No Passeio Público, Bezerrinha, ele fala: hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes do forte, escuto ganidos de morte, vindos daquela janela. Bárbara de Alencar. Tenho certeza. Hoje, ao passar... Bárbara... Eu canto muito ruim. Lá pelas tandas ele fala assim: que sonhos tão loucos, foi Bárbara sonhar. Dona Bárbara do Crato foi a mãe do Tristão Gonçalves e do José Martiniano de Alencar. Dona Bárbara de Alencar foi a primeira mulher presa por razões políticas no Brasil. Da Dona Bárbara, a gente não tem uma descrição, a gente não sabe como é que era Dona Bárbara fisicamente. Aqui em Fortaleza também, Bezerrinha, tem ali, nas proximidades do ginásio Paulo Sarazate, tem uma rua chamada Bárbara de Alencar e tem uma pracinha ali eu acho que ali é Heráclito Graça. Acho que ali é Heráclito Graça. Já é Heráclito Graça. E tem uma estátua da Dona Bárbara de Alencar. Mas é uma estátua que não tem um rosto. O rosto é desfigurado. Porque a Dona Bárbara é a heroína sem rosto. É a Dona Bárbara do Crato, primeira mulher presa política da história do Brasil. E que foi amaziada com o padre. Não acredito, isso é verdade. Foi o padre Carlos. Eu não estou lembrado sobre o meu livro. O livro do Lira Neto, o Inimigo do Imperador, ele fez a biografia do José de Alencar
neto da Bárbara de Alencar. José de Alencar, o senador. O senador e presidente do Ceará. Padre, que era senador, padre, presidente do Ceará. Pai de 8 filhos. Ele chegou a batizar um dos Ele filhos. pegou, né? Mas foram só apenas as 8 vezes que nasceram. Um dos quais recebe o mesmo nome que ele, que é o José Marquinhos de Alencar, o romancista José de Alencar. Não é só romancista, é o pai do romance brasileiro. Eu digo sempre, fazer aqui uma rápida digressão, eu digo sempre, eu já rodei muito o Nordeste por ocasião das 2 conferências que o Instituto Nordeste 21 fez sobre a Caatinga. E por onde eu passo... Deixa eu só interromper um minutinho. Galera que está aí pelo Instagram, que eu estou testando aqui, Cláudia, Maria Luciene, Maria, entra tudo no YouTube que o som e a qualidade é bem melhor. E você que está aí por casa, ó, vai comentando, conta seus casos, compartilha. Quanto mais comentário, mais like, mais a gente cresce. Ó, já que a gente está tudo de branco aqui interrompendo, a gente podia dizer que é pedindo paz ao mundo, às guerras e liberdade palestina. Pelo menos eu levanto essa bandeira. Eu sou pró-Palestina. Nós temos que combater essa cultura genocida do Estado de Israel, o Estado sionista. Mas vamos voltar para o nosso terreiro aqui. Vamos lá. Que eu estava... Nós estávamos falando da dona Bárbara de Alencar, Sim. amaziada com o padre Carlos, mãe de 8 filhos, um dos quais José Martins de Alencar, que também foi padre e pai de alguns filhos. 8 também. O Zé de Alencar, ele ficou casado a vida inteira. Ana Alencar teve 8 filhos, entre os quais, como você já citou, o pai do romance brasileiro, José Martiniano de Alencar. E eu falava das palestras das quais eu participei pelo Nordeste afora, e mesmo em São Paulo, eu digo sempre, Evaldo e Luiz, que o Brasil é uma invenção do Nordeste. Sem Nordeste, não haveria pátria amada Brasil. Eu tenho um artigo que, inclusive, eu coloquei no meu livro, Contos, Causos e Crônicas. Qual livro que você tinha? É A Branca Noite do Fim do Mundo. Tem aqui um texto que eu faço uma espécie de libelo contra a discriminação que nós, nordestinos, sofremos sempre. A cada eleição presidencial, que a esquerda ganha da direita, e, infelizmente, para nós, mundo civilizado, nós deixamos de enfrentar a direita, e agora o embate é com a ultra-direita, né? E eu falo nesse meu artigo, que está aqui dentro, que o Nordeste foi quem erigiu o arcabouço institucional brasileiro. Por exemplo, Zé de Alencar, pai do romance brasileiro. O nosso Capistrano de Abreu, o pai da historiografia nacional. Alberto Nepomuceno abriu um flanco muito grande para a música erudita, se ombreando a época dele, com Carlos Gomes. Eu escrevi, eu tive a alegria, me permite aqui uma interrupçãozinha. Pois não? Eu tive a alegria de escrever o perfil do musicista Alberto Nepomuceno no livro, na coletânea Grandes Juristas Cearenses da Academia Cearense de Direito. Então, eu tive a alegria lá de escrever o perfil biográfico do Alberto Nepomuceno. Pois é. Depois de Alberto Nepomuceno, tem mais gente. O pai da diplomacia brasileira, que deu relevância à democracia brasileira, foi o nordestino, Joaquim Nabuco, que foi uma figura extraordinária, abolicionista, republicano, e o interessante, viu, Evaldo, é que o Zé de Alencar, o escritor, o pai do romance brasileiro, ele era pelo escravismo. E os dois travaram vários embates
nos jornais da época do Rio de Janeiro. E era alfinetada para cá, alfinetada para lá. Então, aí você vê, o pai da sociologia brasileira é nordestino, Gilberto Freire. O pai da escola pública brasileira é outro nordestino, espetacular, um gênio, chamado, nascido em Caetité, Anísio Teixeira. Quando o Lula lançou recentemente o projeto da escola em tempo integral, eu sou muito amigo do Dedé Teixeira, que é um amigo pessoal do Lula, eu disse, Dedé, conversa com o Lula, tu é muito amigo dele, esse programa nacional tem que levar o nome de Anísio Teixeira, porque o Brasil, imagine só, o Brasil, em 2023, vai adotar um sistema educacional chamado tempo integral. Nos anos 30, Anísio Teixeira já defendia, na época, Evaldo, ele chamava Escola Parque, que nada mais é do que a versão nova da escola em tempo integral. Anos 30 do século passado. Então, essa é vanguarda. Aí tem o outro educador, Paulo Freire, né, o educador do mundo. Então, amigo, nós nordestinos... Modestamente, nós nordestinos, na verdade, a gente está na vanguarda intelectual. Tem uma canção do Belchior, eu acho que retórica sentimental, não tenho certeza não, mas que o Belchior brinca com essa história de nordestinidade. Ele diz que Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Gente, então vocês estão ouvindo aí, Caos e Caos, mais um programa da sua TV Maravilhoso, o professor Evaldo Lima e o jornalista Bezerrinha. Se torne-se membro aí do canal, para você também envolver esse membro bronze ou membro prata, para você já se tornar um membro e já ganhar um livro. Tem 5 livros ali para os próximos 5 membros, a partir, acho que é o membro bronze, né? Se você quiser ganhar uma caneca, a partir do membro prata, você ganha essa bonita caneca. Linda. Quem está fazendo aqui é um modo de colaborar com o canal. Agora aí ganha também o conteúdo que está dentro dessa caneca aí, Luiz. Com certeza ganha. É uma água de passarinho no bebe? É uma água de passarinho no bebe, né? E também o membro do Tais, ele tem a ser um membro ouro também. O membro ouro pode, quem for do Ceará, pode vir aqui assistir no nosso auditório, assistir os programas ao vivo. Convidadíssimo. Ter um direito a fazer uma live comigo por vez. Então a gente negocia e conversa. Mas vocês contaram o caso aí também, eu quero contar um caso que minha mãe contava aqui, que minha avó mandou o irmão dela, que era um revolucionário da Revolução de 32, ele ficou meio assim atormentado do juiz, depois que fugiu dessa revolução. Aí minha avó disse, não esqueci até o nome do tio, como é que pode? Fulano. Ô fulano, vai lá na Praça Ferreira, comprar um negócio lá nas casas esquisitas. Loja esquisita, loja famosa lá na Praça Ferreira. Só que quando chegou lá, ele já assim meio atordoado, né? Porque ele tinha fugido da revolução, com medo de ser preso, tudo, rapaz, só tem esse policial para me perguntar. Aí foi perguntar esse desgraçado, aí foi perguntar ao policial. Policial, Floriano. De Floriano foi lá e perguntou, seu policial, onde é que fica as casas perigosas? Esqueci. Hoje o policial já é meio assim azolgado, imagina naquela época que não tinha estudo, não tinha fiscalização, não tinha nada, né? E você disse assim, rapaz, cidadão, a casa mais perigosa que eu conheço aqui é a cadeia pública. Você quer ir para lá? Não, tchau, posso embora. E, aliás, ele tem tudo a ver com o programa de hoje, pelo nome Floriano, que foi o grande articulador da proclamação. É considerado um consolidador da República, né? Mas ele já atuou na preparação da quartelada, porque a República começou com um golpe de Estado, porque não houve consulta popular, não houve manifestação de rua. E o Aristide Lobo, propagandista da República, o Aristide Lobo é que dizia, e o povo assistiu bestificado. O que é curioso, né? Ali no campo do Santana, às 6 horas da manhã, um homem enfermo, um homem adoentado, um monarquista, Deodoro da Fonseca, teórica, ele, na verdade, que proclamou a República, não foi nem ali no campo do Santana, foi no final da tarde, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que José do Patrocínio disse que a República estava proclamada. Mas como aqui também é causos
e causos. Tem uma historinha aqui que é quente. O Deodoro da Fonseca, uma das histórias para convencer o Deodoro da Fonseca a proclamar a República, Deodoro da Fonseca muito respeitado no exército, herói da Guerra do Paraguai, enfim. E o Deodoro da Fonseca, ele esteve no Rio Grande do Sul, né? Ele comandou o exército no Rio Grande do Sul. Ele era tio do Hermes da Fonseca, depois viria a ser a presidente da República. Lá, o Hermes da Fonseca se enamorou, ficou apaixonado por uma anciã, né? Uma viúva. Viúva era a Marquesa do Triunfo. Era a Marquesa do Triunfo. Só que a Marquesa do Triunfo arrebatava corações. Além do Deodoro, um outro camarada chamado Gaspar Silveira também se apaixonou pela Marquesa do Triunfo. O rabo de saia por trás de um evento histórico. Só que o Deodoro perdeu essa peleja. Perdeu. E acabou indo para o Rio de Janeiro, desiludido, com as dores de amores. Rapaz, os republicanos, né, foram até o Deodoro da Fonseca e disseram, olha, o Visconde do Rio Preto, o primeiro-ministro, vai ser derrubado. E você sabe quem vai substituir o Visconde do Rio Preto? Gaspar. Exatamente o homem que o Deodoro da Fonseca odiava. Aí então o Deodoro da Fonseca depois proclame-se a República. Outra história engraçada que quem o Marechal Deodoro da Fonseca, além de estar com o coração partido, a doença física dele era muito também função do mental, né? E ele estava moribundo praticamente, e quem foi a alcova dele, que ele tirou da cama, que ele vestiu a farda de marechal, colocou as medalhas todas, foi um cearense chamado Tenente Jaime Benévolo. Jaime Benévolo. Foi quem botou ele em cima do cavalo. Tão frágil ele estava. Então, eu diria até que aquele ato da proclamação, o ato em si, foi circense. Ele estava quase como um boneco. É muito comum aqui na nossa cultura o teatro de bonecos, né? Então, a peça era a proclamação da República, um teatro de bonecos, cujo personagem central, momentaneamente, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E nós vamos chegar no programa, porque tem muitos fatos históricos, que o que há por trás é um rabo de saia. Eu vou dar só uma dica, mas eu vou contar essa história em outra edição do Causos e Causos. Por trás da Revolução de 30, tinha um rabo de saia. Tchan, 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 tchan. Mas só numa outra edição do Causos e Causos. Quem quiser já ir pesquisando. Cidade da Paraíba. João Pessoa. João Dantas contra João Pessoa. Tem várias duas ali. João contra João. Tem Ariano Suassuna. Então tem muito caso bom. Então a proclamação da República Brasileira deu-se neste cenário. E o Visconde do Rio Preto, que era o primeiro-ministro, um ano antes, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, porque dizem que foi ela que, através dessa assinatura, já tinha sido apreciada pelo Congresso. O Dom Pedro não estava, o Dom Pedro II, o pai dela, estava fora, estava viajando e ela estava ocupando interinamente regente interina, na ausência do pai. Por isso foi ela que assinou. Quando ela assinou, o Visconde do Rio Preto disse no ouvido dela: a senhora está assinando hoje a Lei Áurea. Ganhei ou não ganhei essa parada, né? Aí ele diz: a senhora hoje está assinando a Lei Áurea e o atestado de óbito da monarquia. Um ano depois caía o Império, assumia a República, que começou muito mal, com questões menores, até o governo do Floriano. Foi muita Tem uma questão interessante aqui que eu acho curiosa, viu, Bezerrinha?
os republicanos autênticos, eles queriam que a República acontecesse durante o centenário da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa, 1789, a proclamação da República, 1889. E alguns diziam que aqui iria acontecer aqui o Luís XVI, né, da dinastia dos Bourbons, que foi guilhotinado pela Revolução Francesa. Quem seria guilhotinado aqui seria exatamente o Conde D. O Conde D. Genro do Dom Pedro II. Mulher, marido da princesa Isabel. O Conde D era odiado. Havia um temor. E desprezado. Pelo sogro. Ele fez uma carnificina na Guerra do Paraguai. Ele fez horrores na Guerra do Paraguai. Um homem escrúpulo zero. Ele negociava cortiços, veja você. Ele vivia de aluguel, de cortiço, explorando gente miserável no centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, um ser realmente desprezível. Curioso é que aqui em Fortaleza a gente tem uma homenagem a uma figura dessa natureza. Tem uma rua chamada o que mais me revolta com relação à designação de prédios públicos, essa aberração que é esse mausoléu do palácio. Um palácio com o nome de Palácio da Abolição guarda os restos mortais de um ditador vil. O Castelo Branco era um ditador sem nenhum caráter. Ele traz... Você sabe quem foi? Bezerrinha, quem diz que os restos mortais já foram tirados de lá. Mas a grande questão é exatamente, só esclarecendo aqui ao amigo, à amiga que está nos assistindo aqui, o que o Bezerrinha está defendendo, o Bezerrinha não está defendendo derrubar aquele mausoléu, não. Aquilo é uma obra maravilhosa. Mausoléu é uma obra modernista, é uma obra, aquele balanço, né? É uma das principais referenciais identitários da cidade de Fortaleza. Parece ser contra as leis da física, um balanço de concreto sobre o ar. Aquilo vai permanecer, mas tem que ser melhor utilizado. Tem que tirar essa coisa macabra de homenagem à ditadura e tem que celebrar a democracia, a vida, a abolição da escravatura, a terra da luz no Palácio da Abolição. Tem que ser o memorial da liberdade, porque o Ceará é a terra da luz. E por que eu digo que o Castelo Branco era um dos piores maus caracteres? Ele quando assumiu, rapaz, a gente, como começou com a proclamação da República, a gente acabou entrando por outros caminhos da história e nos deparamos com essa aberração, com o mausoléu do Castelo Branco. Eu acho que tinha que pegar os restos mortais, transformar em cinza e jogar lá no Janguru. A família decide, né? Deixa a família decidir. A questão é que a gente não pode estar celebrando a ditadura. O ditador tem que celebrar a liberdade, a democracia, tem que preservar a nossa memória, a nossa história. Lembrando, nós defendemos a manutenção de toda aquela estrutura arquitetônica linda do Palácio da Abolição, mas com outra dimensão, com a celebração à liberdade. A celebração à liberdade. Tem que ser o memorial da liberdade. Aí você tem muita história para contar de personagens do Ceará que contribuíram decisivamente. Primeiro na luta abolicionista, depois na luta republicana. Então tem muita coisa. A resistência à ditadura militar. Sem dúvida. A resistência à ditadura militar. Salve Bergson Gurjão. Viva os lutadores dessa terra da luz, da liberdade, essa luta que não cessa nunca. Viva a democracia. E eu definiria, porque é o seguinte, em 64, um dos maiores arautos do golpe era um cidadão chamado Carlos Lacerda. Ele ajudou um corvo, macumunou dentro dos quartéis para a derrubada. Por quê? Porque ele queria ser candidato a presidente em 65. Então, ele ajudou a dar o golpe, a fazer o Castelo Branco virar presidente. Na vã esperança, porque o Castelo Branco, no discurso do dia 15 de abril, de posse dele,
numa eleição indireta, ele prometeu, com a mão na Constituição, que o calendário de 65 seria cumprido e que no dia 31 de janeiro de 1966 ele estaria passando a faixa para um presidente civil. Quando veio o ato institucional número 2, que prorrogou o mandato dele, o Carlos Lacerda se transformou de aliado de um inimigo figadal do Castelo Branco. Aí alguém perguntou ao Lacerda: Lacerda, como você definiria o presidente Castelo Branco? Porque o Castelo era muito feio. Ele era baixinho, pequenininho, atarracado. Sem pescoço. Aí o Carlos Lacerda disse: esse Castelo Branco, que está aí, presidente, ele traz no corpo a deformidade da alma. Pelo amor de Deus. Era mais feio por dentro do que por fora. Gente, o Carlos Lacerda, ele ficou conhecido como o demolidor de presidentes. Então, ele tem essa trajetória, é um personagem fascinante. Uma das maiores expressões do pensamento da direita, da extrema-direita, paradoxalmente, o nome dele é uma homenagem ao Marx, a Carlos Marx, quer dizer... O pai botou o nome, o pai era comunista. Quer dizer, é uma história, é uma personagem fascinante. Agora, um extraordinário orador. O maior orador do século XX é Carlos Frederico de Lacerda Werneck, ou seja, Carlos Lacerda. Aí, abstraindo-se a questão ideológica, não tem como não dizer que ele foi uma espécie de Demóstenes brasileiro do século XX, porque o grego era considerado o maior orador da história do mundo. E o Carlos Lacerda foi o maior orador. Sabe como é que o Demóstenes se tornou um grande orador? Ele assistiu, quando criança, a um julgamento e o advogado se portou de forma brilhante e ele, a partir daí, criança ainda. O Demóstenes era gago. Demóstenes era gago. Como é que ele curou a gagueira? Ele fazia discurso. A gente está falando lá da Grécia antiga. Ele enchia a boca de pedra e ficava discursando com pedra, os seixos. E ele foi curando. Se tornaria o maior... Tá difícil de acreditar, né? Causos e causos é assim. O maior orador da história da humanidade foi o Demóstenes com grego. Agora, falando da gagueira aí que você deixou, e agradecendo que está aí pela TVT, o Oswaldo Costa, aqui também chegou nossa amiga também, a nossa Mariluz, lá do Paraná, a Série TV está por aí, né? Agradecendo a todos vocês, né? Chegaremos aqui na nossa reta final. Tem uma piada que a galera contou do gado, né? O cara era gaga, a mulher era gaga, que namorava casado com um gado, aí a outra mulher chegava e dizia para a amiga, vá passar uma semana, né, longe de casa, você vai demorar essa sua gagueira. É verdade, eu vou mesmo. É mais ou menos assim. Aí quando ela passou a semana de fora de casa, aí volta, diz, amiga, quando não é que eu fiquei bom, estou aqui falando direito, muito obrigado. Aí a amiga dela vai e responde, eu não te avisei? Você foi para casa dela para você foi com o cara. Mas deixa eu só arremetar. Mas ó, eu queria alguns casos finais aí sobre futebol, né? Que a gente está chegando aos 35 Não, vamos encerrar aqui com uma história de futebol aqui. Vai contar a cara do Silvio Carlos? Não, quem vai contar essa história do Silvio Carlos sou eu, não. Essa história, por favor, me presta um livro aí. Essa história, meus amigos, minhas Sabe como é o nome do Carlos? É o Papa e o Presidente. Essa história, ela está aqui, o Papa e o Presidente, está na branca noite do fim do mundo. Contos, crônicas e causos do nosso amigo Francisco Bezerra. O Silvio Carlos, o Papa, é um dos maiores jornalistas da história do Ceará. Tinha uma coluna diária, no Diário do Nordeste, agora no Jornal do Estado. Foi presidente do Fortaleza, tem uma trajetória extraordinária. Foi presidente da Federação Cearense de Futebol de Salão e tem uma larga experiência no futebol. Foi o homem que difundiu o futebol cearense de salão para o Brasil. E essa história do Fortaleza ser o clube da garotada, o time da garotada, tem a marca do Papa Silvio Carlos. Mas o Silvio Carlos também tem umas histórias, essa é boa. Essa tá é aqui, ótima. Mas eu queria terminar. Eu pensei que você ia contar aquela do Estado. Bom. Não, Deixa mas eu próximo programa. Você Gente, falou, só consertando aqui, a Maria de Lourdes é de São Paulo, desculpa, Maria de São Paulo, não do Paraná, como eu disse. Você falou gago, gagueira, ele citou Demóstenes, outro gênio
só que era brasileiro, da comunicação, e era um gênio do mal, assim, Chateaubriand. Até os 9, 10 anos era gago de praticamente não falar. Depois aprendeu e virou o gênio da comunicação brasileiro, pioneiro em quase tudo. O Roberto Marinho, na frente do Chateau, era um discordista, você tem uma ideia. Agora, mafiosismo, chantagista. Agora, ele criou os clubes os clubes aeroviários, ele criou o museu, o MASP, né? O maior museu brasileiro, mais um era gago. Mas eu vou lhe contar uma história rápida de um gago, um cidadão. Não, isso vai fechar nos 40 minutos. Pronto. O camarada já tinha tentado, ele queria ser comerciante, já tinha tentado todo tipo de comércio. Ele resolveu abrir uma livraria especializada só em Bíblia. Ele era ruimzinho de comércio, cara danado, e não conseguia vender. E estava para fechar a livraria, porque ninguém comprava, aí apareceu um gago. Aí, tu quer que eu venda? Tu todinho? Rapaz, eu sou bom de oratório, bom de um gago como você. Ele disse, deixa comigo. Mas tudo bem, não tem nada a perder. Tinha uma caixa de Bíblias, aí o gago levou para vender. Chegou no final do dia, o gago chegou com a caixa vazia, uma grana alta na mão dele. Aí o cara ficou assim, disse, olha, eu posso até aumentar a sua comissão, desde que você me conte qual é a sua tática. Um homem gago. Ele disse, é muito simples. Eu entro no ônibus, lotado, na hora do rush, aí eu pego uma Bíblia dessa, aí digo pro cara, quer comprar ou quer que eu leia? No instante a negada compra. Cara, essas histórias, eu lembro aqui de uma canção do Noel Bosa, chamada O Gago Apaixonado. Gravada pelo... Ficou maravilhoso na gravação do João Nogueira. Era Cid Almeida também, a grande intérprete do Noel. Tu me fizeste um estrago. Eu de nervoso, eu tô ficando gago. Noel Rosa, um dos maiores cantores da música brasileira era Nelson Gonçalves. Gago. Um artilheiro extraordinário do futebol brasileiro. Recebeu uma homenagem do Jorge Ben, o Fio Maravilha. Gago. Quer dizer, viva os gagos! Viva os gagos! Pois é, gente, esse foi mais um programa. Eu queria só agradecer a audiência. A vontade. Então, gente, muito obrigado. Curte, compartilha com seus amigos familiares aí. Inscreva-se no canal e, taca lá um like legal. Só uma dica. No próximo programa, nós vamos conversar sobre Praça do Ferreira. Temos Bode Ioiô, temos Bairro do Sol e muito mais. Praça do Ferreira, o centro pulsante. Temos Burra Preta também. A gente convida para o próximo programa, daqui 15 dias, né, você vir assistir novamente e trazer toda a sua galera aí para a gente fazer outro excelente programa. Comenta embaixo o que você achou. Muito obrigado. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso